Bom, depois da dinastia de Dom Pedro I e da dinastia de Dom Pedro II sobre o comando do Império do Brasil, a partir mais ou menos de mais ou menos não, especificamente a partir de 1860, começa-se a perceber um enfraquecimento da monarquia, do regime monárquico. Em 1868, durante a Guerra do Paraguai, os militares passam a nutrir um forte sentimento de descontentamento com a monarquia. É um sentimento que foi se intensificando em razão da candente marginalização política e também a redução do orçamento e efetivos militares. Né? Além desse descontentamento dos militares, nós temos também alguns entraves, né, a partir mais especificamente de 1864, alguns entraves entre a Igreja Católica e a monarquia. Bom, neste contexto de militar, neste contexto de religião, então as colunas do Império elas começam a se desmoronar. E em 15 de novembro de 1889 é proclamada então a República pelo Marechal Deodoro da Fonseca, ou seja, rompe-se com o sistema monárquico e é proclamada a República. É afastado do poder Dom Pedro II e toda a sua dinastia, sem ter havido muita movimentação popular, na verdade. Isso porque, como nós já vimos, tratava-se de um golpe do Estado militar, né, do Estado militar e armado, do que de qualquer movimento do povo. Né? Então era mais um golpe militar do que uma manifestação própria do povo. A República nascia, então, assim, de certo modo, sem legitimidade. Né? Bom, quais foram as consequências? Uma primeira consequência é que as províncias as quais o Brasil estava repartido foram reunidas por pelos laços da Federação e passaram a constituir os Estados Unidos do Brasil. Né? Então agora deixa de ser província para se tornarem Estados Unidos do Brasil. Bom, entre 1889, que foi o ano da proclamação da República, e 1891, se instalou no Brasil, portanto, um governo provisório. E quem presidiu esse governo provisório foi Deodoro da Fonseca. Ele que tinha uma importante missão de consolidar esse novo regime e estabelecer a primeira Constituição da República, uma vez que aquela de 1824, na verdade, ela era uma Constituição do Império. Agora é necessário consolidar uma Constituição da nova República. Ok? Então é isso que nós vamos perceber agora, como é que se formou, quais foram as características dessa primeira Constituição da República que nasceu em 1891. Veremos no próximo vídeo. Bom, vamos falar então sobre a Constituição de 1891. No vídeo anterior, nós conversávamos a respeito da proclamação da República, a partir do momento que o Brasil se torna uma república a partir de Marechal Deodoro da Fonseca, que proclamou a República em 15 de novembro de 1889. Percebemos então que o regime monárquico ele se tornou desacreditado e ele cede lugar à República, tendo como ponto inicial exatamente um decreto de 15 de novembro de 1889, que teve por relator o Rui Barbosa, ele que também foi relator da nova Constituição que estava sendo promulgada doravante. Ok? Eu vou apresentar aqui algumas características da Constituição de 1891 apresentadas pelo Gilmar Mendes. Depois nós vamos apresentar também um complemento com as ideias do Pedro Lenza, certo?
Bom, segundo Gilmar Mendes, a Constituição de 1891 ela seguiu o modelo norte-americano. É até por isso que foi adotado o nome de República dos Estados Unidos do Brasil, seguindo então o modelo americano. A nova Constituição ela ainda não correspondia com a realidade e a distribuição de competência aos poderes públicos ainda era limitada. No entanto, essa foi uma Constituição que teve um longo período de duração. Ela vigorou de fevereiro de 1891 até novembro de 1930, quando foi abolida pelo governo provisório nascido da Revolução, chefiada por Getúlio Vargas. Nós vamos ver posteriormente. Foram então 20 anos da Constituição de 1891. Ela já não dispunha de força normativa o suficiente para ordenar todo o processo político e gerou insatisfações generalizadas, vontades reformistas. E já em 1926, a realidade faz com que o texto constitucional tivesse significativas alterações, tanto no que diz respeito à organização do Estado, quanto aos direitos e garantias individuais. Bom, essa Constituição de 1891, ainda que eu esteja falando de algo que aconteceu já no final, sem mencionar ainda suas características, ela não resistiu aos acontecimentos, né? E foi tragada pela Revolução de 1930, que depois o presidente Washington Luiz, na ocasião, para assumir uma junta militar novamente até a tomada da posse de Getúlio Vargas. Esse é um contexto histórico rápido pelo qual passou o período da Constituição de 1891. Mas vamos às suas principais características apresentadas pelo Pedro Lenza. Bom, uma primeira característica é a forma de governo, né, e o regime representativo, né? A nação brasileira adotou como forma de governo o regime representativo e a república federativa, certo? Declarou ainda uma união perpétua e indissolúvel das antigas províncias, transformando-as em Estados Unidos do Brasil e vedando qualquer possibilidade de separação, de segregação. A capital do Brasil ela continua ainda com sede no Rio de Janeiro. Em relação à religião, não havia mais a religião oficial. O Brasil, nos termos da nova Constituição republicana, passou a se tornar na verdade se tornou um país leigo, laico, né, como se diz, não confessional, certo? Retiraram-se os efeitos civis do casamento religioso, os cemitérios que eram controlados, até mesmo cemitérios que eram controlados pela igreja passaram a ser administrados pela autoridade municipal. Houve até proibição de ensino religioso nas escolas públicas, porque de certo modo era tendencioso, né? Nós temos também a questão da organização dos poderes, né? O poder moderador que havia na antiga Constituição do Império foi extinto. Adotou-se então a teoria clássica de Montesquieu, em que existe a tripartição de poderes, ou seja, o poder legislativo, o executivo e o judiciário, harmônicos e independentes entre si. Okay? Em relação ao poder legislativo, este era exercido pelo Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, e sendo composto por dois ramos, ou casas, na verdade, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Em relação ao Poder Executivo, ele era exercido agora pelo Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil, que era o chefe eletivo da nação, era eleito junto com o vice-presidente por sufrágio direto da nação para mandato de 4 anos, e não podendo ser reeleito para um período subsequente.
Em relação ao Poder Judiciário, o órgão máximo judiciário passou a se chamar Supremo Tribunal Federal, composto por 15 juízes. Ok? Essa Constituição era uma Constituição rígida, porque estabeleceu um processo de alteração das normas constitucionais mais árduo, mais solene do que os processos de alteração das demais normas. E como nós já manifestamos anteriormente, esta Constituição de 1891 ela cai com a Revolução de 1930, que é o que nós vamos ver em seguida. Até mais.